O relatório da transição foi publicado e o óbvio apareceu. Esta semana, o Gabinete de Transição publicou um relatório sobre a situação do país, em que ele começa o relatório como um resgate da esperança, porque a situação é terrível, muito difícil, a situação que esse gabinete encontrou no governo federal. Pela lei, são 50 membros, mas eles receberam 500 pessoas que queriam colaborar gratuitamente, sem nenhuma remuneração, apenas a título de colaboração, para discutir as questões do Brasil. Durante a campanha e até o período da introdução do gabinete, 13 mil sugestões foram acolhidas. Então foram divididas em várias câmaras de discussão, e esse relatório foi publicado. Um relatório de 100 páginas, em que eles primeiro fazem uma análise do que precisa ser modificado urgentemente na legislação, que precisa ser revogado. Todos esses últimos atos que o presidente assinou, né, numa operação de despedida, né, que precisam ser revistos e talvez revogados. Mas a grande expectativa foi exatamente a análise por departamento, por ministério, por políticas, ou seja, um exaustivo trabalho muito interessante que foi feito. Nunca foi feito isso no Brasil antes, porque antigamente quem fazia essa transição eram os funcionários que estavam, né, funcionários públicos estáveis, que apresentavam ao grupo do novo presidente, que era apresentado, e esse novo grupo do presidente é que tomava ciência da situação, tomava pé da situação do país. Este não, este foi um largo estudo profundo que mereceu 100 páginas deste relatório. O que é interessante neste relatório é que mostrou que o Estado brasileiro está totalmente desorganizado. Esse governo do Bolsonaro foi um governo de destruição do Estado brasileiro. Políticas públicas sociais, nenhuma foi para frente. Pelo contrário, algumas foram extintas. Bom, isso a imprensa já publicou, a questão da educação, a questão da saúde, a questão da ciência e tecnologia. Ou seja, houve uma coisa assim, uma desorganização brutal no Estado brasileiro, que precisa ser reconstruído. Isso a sociedade não percebeu ainda, né? É lamentável, mas a gente que lê, que está acompanhando tudo isso, sabe que realmente o Estado brasileiro ficou totalmente, né, desorganizado, ou seja, o executivo não exerceu suas funções, o legislativo não exerceu suas funções, e depois, no fim, caiu tudo lá no Supremo Tribunal Federal. Um fato que me chamou muita atenção aqui, que já me incomodava, é a eleição do Tarcísio. Ou seja, eu não sei de onde que os paulistas tiraram da cabeça que esse Tarcísio é um excepcional administrador. Isso foi o que a imprensa publicou. Pode ser uma boa pessoa, honesta, competente, mas é um desconhecido, é uma pessoa desconhecida. E toda a campanha política foi feita em torno do seu nome, foi pela sua atuação no DENIT, né? O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Ou seja, houve os dados do gabinete mostram que ele não fez absolutamente nada. Primeiro, que em 2011, para se ter uma ideia, em 2011 a verba era de 35 bilhões. Ele recebeu 6. O que ele fez com 6? Aquelas obras que aparecia, que ele dizia que estava fazendo aquilo lá, não sei o quê, eram obras do Exército, que o Exército sempre teve verba para fazer isso. O Exército brasileiro tem um batalhão de engenharia que constrói estradas, pontes, ou seja, onde a iniciativa privada
não vê interesse em trabalhar, em executar obras, é o Exército quem faz. Então, todas aquelas publicações que saíam na televisão e tal, do Tarcísio, o setor aeroportuário, um desastre, o setor de vias fluviais, um desastre, paralisou todas as obras, paralisou todo o desenvolvimento que tinha sobre o aspecto, né, dos nossos rios de transporte. Ou seja, foi um desastre, não talvez por culpa dele, mas por culpa do próprio governo. Agora, aonde que está a fonte para elegê-lo? Aonde que estão as qualidades que ele demonstrou para elegê-lo governador de São Paulo? Ele já está tendo dificuldade de criar o seu próprio secretariado, por uma razão muito simples: ele não conhece São Paulo, ele é carioca, viveu a vida toda, foi militar, andou pelo Brasil todo, ou seja, não fixou residência. Arrumaram uma residência para ele em São José dos Campos, porque ele tem um parente lá, ou seja, coisas do Brasil, que só no Brasil acontecem, né? Não é residente, não é conhecido, não sabia nem onde era o local onde ele votava, ou seja, não conhecia São José dos Campos. Então, é lamentável que essas coisas aconteçam no Brasil. Agora, falar de que São Paulo não tinha candidato, tinha. Tinha o Haddad, que foi prefeito de São Paulo. Pode não ter sido lá um grande prefeito, mas foi prefeito de São Paulo, dirigiu São Paulo. Foi responsável fiscalmente, melhorou a educação em São Paulo, não atingiu todos os seus planos na saúde, mas, enfim, o problema foi a questão do PT. Mas tinha lá o Rodrigo Garcia, que foi governador, era o governador de São Paulo, estava no governo de São Paulo há muitos anos, acompanhando o Geraldo nos seus últimos governos. Então, eu não entendi por que o Tarcísio. Porque ele é um homem sério? Tudo bem, pode ser um bom rapaz, um competente engenheiro, mas ele não tem serviço prestado. Isso que é a realidade. Ou seja, nós continuamos votando ainda, né, nas pessoas sem fazer uma análise profunda. Então, talvez ele seja um bom governador, mas ele tem que provar isto, porque ele não tem antecedentes. Os antecedentes dele não comprovam isto. Bom, de qualquer forma, esse relatório do Gabinete de Transição foi muito importante para o Brasil, mostra o quanto o Estado brasileiro está desorganizado e que dá necessidade de uma mudança de um novo ciclo. É o ciclo que a gente espera que o Brasil vá viver daqui para frente.